Neste episódio do Tu e o Trilha podcast, recebemos o atleta Pedro Carmona para um diálogo inspirador e repleto de insights práticos. Este encontro vai além das histórias de corrida. É um guia essencial para atletas de trail running que desejam proteger-se de lesões, melhorar o desempenho e prolongar a sua paixão pela modalidade. O que esperar? Prevenção de lesões. Descubra como evitar entorses, tendinites, fascites plantares e outras lesões comuns, com dicas sobre aquecimento, fortalecimento muscular e escolha de equipamentos. Na recuperação inteligente, temos estratégias pós-treino, desde massagens esportivas até técnicas de hidratação, para garantir que o seu corpo se recupere rápido e com segurança. No tratamento e superação, saiba como identificar sinais de lesões, quando procurar ajuda especializada e como voltar aos trilhos após uma recuperação. A biomecânica e técnica. Aprenda a adaptar a sua corrida aos terrenos técnicos e descubra como a fisioterapia pode refinar a sua passada. Vamos passar então à prática. Vamos abordar casos reais e falar o que podemos pôr em prática como atletas, tudo em linguagem acessível. Pedro Carmona adquiriu experiências pessoais, desde conquistas até desafios épicos, e responderá às perguntas que vão do sério ao descontraído. Este é um episódio, é um convite para atletas de todos os níveis que buscam conhecimento técnico, motivação e uma comunidade unida pelo amor aos trilhos. Junte-se a nós para transformar desafios em conquistas e descobrir como cuidar do corpo enquanto se aventura na natureza. Vamos correr esta conversa juntos? Não perca o Tu e o Trilha podcast. Vinheta. Bem-vindos de novo ao episódio de Tu e Trilha podcast. Hoje temos aqui o Pedro Carmona. Bem-vindo, obrigado por teres aceitado o nosso convite. É um prazer ter-te aqui. Marília, mais um convidado que temos aqui no podcast. Cá estamos nós outra vez. Exatamente. Preparada? Sim, claro. Vai ser muito interessante, muito importante. Sim, também estás ligada à área da saúde, também. Um bocadinho diferente, mas sim. Exatamente. Então vamos lá ao Pedro Carmona. Pedro, fala-nos um pouco de ti, a tua idade, onde é que nasceste, a tua profissão, porque já vais explicar um bocadinho melhor, mas fala-nos um pouco de ti primeiro. Antes de mais, obrigado pelo convite. Eu tenho 40 anos, mudei agora de escalão, tornou-se mais difícil. Nasci em Lisboa, mas cresci ali em Queluz e agora estou em Odivelas. Sou fisioterapeuta e corredor, como todos aqui. Como nós todos, não é? É isso mesmo. Exatamente. Quem te puxou para o trail? Como é que descobriste o trail? O que me puxou para o trail foi um amigo, um colega de trabalho, Rui Almeida, que corria e fazia parte dos Go Runners e equipa a que já pertenci, e foi ele que me puxou. Comecei a correr já há uns 10 anos e desde então nunca mais parei. Qual foi a tua primeira prova? A minha primeira prova foi as Abitureiras em Santarém. Okay. Já sabemos que corres há 10 anos, qual é que é então a tua qual foi a tua ligação com o trail, a entrada para o trail? Sim, como tinha dito, esse meu colega, o Rui, ele é que me puxou para os trilhos. Pronto, e desde então lá comecei principalmente em trail e depois de vez em quando também fui fazendo umas provas de estrada. E clubes, neste momento, qual é que pertences? Neste momento pertenço aos Amigos de Mafra. Antigamente estava nos Go Runners. E foi as duas equipas que estiveste até hoje? Até agora sim, foram as duas únicas equipas. Com o Rui Almeida na altura convidou-me para os Go Runners e desde há 2 anos que vim aqui para os Amigos de Mafra. Muito bem. E objetivos que tens para este ano, para agora? Este ano estou a treinar para o Lavaredo, para os 85 km, que vai ser a primeira metade do ano, e na segunda metade vou me dedicar um bocadinho mais à estrada e vou fazer uma maratona que ainda não está definida. Ainda vais definir. A nível nacional, tens alguns objetivos também, campeonatos nacionais e assim? De momento não. Gosto mais neste momento é de conhecer os trilhos, conhecer aí umas serras
que ainda me faltam algumas na lista, como o Marão, por exemplo. Ok. Muito bom. E agora sobre o teu treino. Tu tens treinador, tens nutricionista, como é que tu fazes a tua gestão do treino para as tuas provas? Ok. Em relação ao treino, sou eu que faço o meu planeamento, a minha preparação, e em relação à nutrição, pronto, entre aspas, sou eu que trato, ou seja, comida caseira, que é mais importante. E pronto, e consoante depois o treino que eu vá fazendo, vou ajustando conforme também é possível, de acordo com a logística de casa também. Então, Pedro, os teus fortes e as tuas fraquezas no trail, o que é que achas que tens a dizer sobre o que é que tu gostas mais? O que gosto mais e o que são os meus pontos fortes são coisas diferentes. Então, Porque considero que sou relativamente forte a subir, mas o meu ponto verdadeiramente mais forte é a direita, a rolar, que rolo muito bem. A descer é que é outra história. Lá está, gosto muito de descer, adoro, acho que é a parte mais divertida, mas aí é que já não sou tão bom. ok. Nós temos aqui a tua página do Inter, temos aqui vamos ver aqui algumas provas que tu fizeste ao longo destes 10 anos, mais ou menos. Vejo que nós conseguimos ver que tens aqui algumas provas de trail, outras de sky. A tua pontuação, 646 pontos, não é? E a minha pergunta é, isto é como ao Parque Paulo diz, eu tenho 2 amores, o que é que tu preferes entre o trail ou o sky? Qual é que é a tua preferência? Gosto, lá está, é uma boa pergunta. Gosto realmente das duas modalidades, mas acho que o Sky permite-nos ir a sítios que às vezes não vamos no trail, mais extremos, que nos desafiam mais, e acho que gosto mais aí. Se tiver de escolher um dos dois, seria essa a minha opção. Mas tu agora já mais virado para o trail, não é? Agora, Sim, também, sim. por várias questões, né? Mas mais para o trail. Muito bem. Temos aqui algumas provas que tu fizeste, a última, o TAX, não é? Sim. TSL, uma ultra. Depois também fizeste aqui em Sintra. Tive no Miúdos também, de 85. Provavelmente terá sido o quê? Este aqui, o Campeonato Nacional de Sprint? Não foi. Foi no mesmo dia o Campeonato Nacional, mas eu fui na prova aberta. Ok, Sim. pronto. E o CCC também, em 2023, o ano passado. O que é que torna única esta modalidade ou esta disciplina? Acho que há muita coisa. O contacto com a natureza, a socialização que permite, tantos amigos que eu tenho hoje em dia, que, tal como tu, que nos conhecemos no Voga Trail, Sim. que é algo que acho que na estrada não é tão possível. Ou pelo menos, seja, quando se está em prova em estrada, não dá para ir a conversar. E no trail é diferente. No trail estamos muito mais horas nos trilhos, não só em provas, mas como também em treino. Acabamos por conhecer pessoas de todo lado e aí socializamos antes, durante, depois. Há um maior espírito de entreajuda. Como tinha dito também, o contacto com a natureza, lutarmos. Acho que acabamos por desafiar-nos muito mais, porque ao contrário da estrada, temos ali muitos momentos onde muitas vezes estamos sozinhos à noite, com chuva, com frio ou por outro lado com calor, e temos que nos desenrascar, ou até ali naquele momento de desespero realmente aparece logo Temos conversa com outro alguém. atleta, ou temos conversa com alguém e pronto, vamos ali em grupo e tudo se torna melhor. Claro. Muito bem. A pressão com as provas, lidas bem? Quais são as tuas estratégias antes de uma prova? Tudo bem, por acaso não tenho. Não tens essa pressão? Não tenho. Não fico preocupado com as provas, independentemente se forem aquelas provas só para praticar, só para treino, ou as provas principais, não me aflige muito. Tu vais sempre esforçar, queres sempre fazer o teu melhor, não é? É o normal. Sim, claro, claro que sim. A questão muitas vezes, quando estamos em prova e pomos o dorsal, transformamos e damos o nosso melhor. A diferença muitas vezes é a preparação até lá. Ou seja, se é uma prova que é só para treino, vamos com mais carga e pronto. Também temos de ter consciência que não vamos conseguir render aquilo que gostaríamos. Agora, nas provas principais é para dar tudo, para dar o melhor. Claro. Como é que tu concilias a tua vida profissional com os treinos e também com as provas?
isso é sempre um grande desafio Pois e é um equilíbrio que temos que ir fazendo quase diariamente. Tento planear ali, faço o meu planeamento para as provas, planeamento semanal, mas há sempre imprevistos. Imprevistos de vários níveis. Ou estamos mais cansados, ou a nível de trabalho, o trabalho aperto, ou surge alguma questão que temos que resolver e muitas vezes temos de encontrar alternativas, seja treinar à noite ou arranjar outras formas, por exemplo, bicicleta, fazer um cross-training. Qual foi o teu desafio até hoje mais difícil? A prova mais difícil que fizeste? Prova mais difícil. Que consideraste mais difícil, que era um grande desafio? Prova mais difícil provavelmente deve ter sido a minha primeira de 3 dígitos, em Qual que foi? que me lancei logo para o Valdarã. Começaste logo bem. Foi. Isso é para fazer, O a 100 sério. Valdarã, foi isso? Sim, os 105. O 105. 105 da Valdarã. Foi uma prova fantástica. Não tiveste tempestade nesse ano? Conseguiu? É que Foi, provavelmente foi o único ano que houve a prova toda. Houve outra tempestade, mas foi, não no meu caso, mas houve alguns casos que a tempestade foi gastrointestinal. já ouvi, já sei, foi esse ano, Sim, já sei, sim. já sei. É que cerca dos 105 e dos 160, cerca de 2/3 dos atletas tiveram problemas gastrointestinais durante a prova. E tu achas que foi da água? Sim. Foi? Ok. A justificação da Da organização. organização foi que a água tinha muitos minerais, era muito dura e os atletas não estavam preparados, Ok. não estavam adaptados. Mas a questão é que isso não aconteceu nas distâncias mais curtas. E beberam também da mesma água. E beberam da mesma água. Pois. E pelo menos um vídeo que me chegou foi de uma bela vaquinha a lamber a torneira, que pode justificar alguma das coisas que pode ter acontecido. Eu felizmente não tive grandes sintomas, mas quando cheguei à base de vida em Imbéré e comecei a comer, não me senti bem. Tive vontade de vomitar, mas não consegui. Mas a partir daí não consegui meter mais sólidos e o resto da prova foi com líquidos, mas aguentei-me. Claro. A próxima pergunta que eu te vou fazer prende-se com uma situação que lá em casa poderão também identificar e também podes ajudar com um erro que tu cometeste ao longo de uma prova, vá. Que achas que lá em casa vão aprender com o teu erro. Já cometi alguns e ainda bem, porque é assim que se aprende, mas de facto, ouvindo de atletas mais experientes, de treinadores, conseguimos às vezes minimizar ou mesmo evitar esses erros. E acho que acima de tudo temos que nos preparar bem para uma prova e a vários níveis. Ou seja, a nível, para não falar da preparação física até lá, que é muito importante, a nível de condicionamento cardiovascular, muscular, também prepararmos mentalmente. O primeiro erro é a falta de preparação, não é? Sim, o primeiro erro é a falta de preparação, acima de tudo, sim. Já foste para uma prova não preparado, não é? Exato. Claro. Mas também aí é preciso conhecer-nos muito bem e isso leva tempo, leva experiência, leva bater com a cabeça no chão, neste caso. Ou seja, a nível de nutrição também. Inicialmente eu não me preparava nada bem, porque inicialmente não tinha muitos conhecimentos, nem de treino, nem de nutrição, nem preparação. Por exemplo, ia para a prova, ia para as ultras e tomava um gel por hora. Até que tomava ao fim de 4 ou 5, mas o estômago já não aguentava mais. Claro. E depois, claro. Ou seja, olho agora para trás e vi que a nutrição foi muito fraca, não estava a ingerir minimamente as calorias e os hidratos de carbono necessários para o desafio daquela prova. Nível de hidratação até não era mau, mas isso realmente é algo importante e deve ser ajustado não só à pessoa, ao nível de sudação, a temperatura, a umidade, etc. E ao longo destes anos já conseguiste compreender o teu corpo e ajustar tudo isso à tua performance, não é? temos sempre para aprender. É verdade. Nunca sabemos tudo, mas sim, quando vou para uma prova já vou muito mais bem preparado. Sim. Por exemplo, vais para uma prova, não é? Sabes que vai estar calor, já te adaptas, vai estar frio, vais-te adaptar de outra forma, portanto há estes ajustes prova para prova, não é? Sim. Claro. E isso é outro aspecto que não falámos aqui, que também a nível do equipamento. Claro.
Por exemplo, vamos para uma prova, se está frio, temos que levar mais camadas, se tiver chuva, impermeável. A nível do calçado, também mais importante, do tipo de terreno que vamos enfrentar. Calor, temos de ter, por outro lado, roupa mais fresca, outros tipos de estratégias, e aí sim entra um bocadinho mais a nível da hidratação, de usar também estratégias de beber bebidas mais frias, ou usar ice packs para nos refrescar. Ok. Já sabemos o que é que gostas no trail, quais são os teus objetivos para 2025, mas em relação ao nosso campeonato e aos nossos circuitos nacionais, que disseste que não tinhas ainda nada programado, se haver alguma coisa com a situação em que estamos a passar agora em relação à TRP, o que é que tens a dizer sobre isso? Tens alguma opinião? Sucinta, mas Sim, o que é que eu já participei em alguns campeonatos, já fiz campeonato de Skyrunning, já fiz o campeonato de Ultra da TRP, vários anos. Agora não faço mais por uma questão de logística e objetivos pessoais, mas também um bocadinho o que tem vindo a acontecer nos últimos anos, em que as decisões têm sido tomadas, não têm valorizado a modalidade, e até esta situação recente que se está a passar com as eleições também em nada contribui, e desta vez não só a nível interno, mas também a imagem a nível externo, para quem quer crescer a modalidade aqui e lá fora, e atrair mais atletas para esta modalidade. Claro. Nós sabemos, então, que tu, o teu dia-a-dia, trabalhas como fisioterapeuta, tens o teu próprio espaço, e agora vamos passar para falar de temas mais concretos, mais com a tua profissão e aquilo que fazes diariamente, prevenção de lesões, entre outras coisas. Quais é que achas que são os maiores fatores de risco para as lesões, para o aparecimento de lesões nos atletas? Já agora, no seguimento da pergunta da Marília, onde é que é o teu estúdio? Não pode ser. O meu gabinete de fisioterapia Sim. é em Odivelas. Odivelas. E respondendo à questão da Marília, acho que, como tinha dito, é muita falta de preparação. Ou seja, a nível estatístico, sabemos que se calhar às vezes 60% a 80% dos corredores no primeiro ano vão se lesionar. E é quase um dado. As lesões mais comuns, tu vê lá se concordas comigo, são entorses, tendinites, fascites plantares, síndrome da banda iliotibial, dores lombares. O que é que há mais assim que tu... Ok, algumas sim, mas mais especificamente, ou seja, uma coisa é mais se formos para a estrada, onde o entorse, por exemplo, não é das lesões mais comuns, enquanto que no trail há essas lesões, podemos chamar, se calhar um bocadinho mais quase traumática, Sim. que acontecem. As outras são mais lesões de sobreuso, e por isso é que acabam por ser mais comuns, tanto na estrada como no trail. E aí, assim sendo, as fascites plantares, o síndrome femoropatelar, o síndrome da banda iliotibial, como disseste, e depois também as chamadas canelites. Sim, muito bem. Mas as canelites acabam por ser um bocadinho mais a nível de estrada. Mas isso depois lá está, depende muito do nosso dia-a-dia, porque infelizmente não podemos ir, ou há quem não tenha essa sorte de poder ir treinar todos os dias nos trilhos, porque aí de facto nos trilhos é uma lesão que não é tão comum. Sim, é mais associada à estrada. Sim. Exatamente. Muito bem. Além dessa identificação que tu vês deste tipo de lesões nos corredores, né? Tanto estrada como trilhos, existe algum fator que origina essas lesões? Por exemplo, estou-me a lembrar o calçado, é uma delas? É uma. Infelizmente, era bom que nós pudéssemos pôr o dedo e, olha, lesionaste por causa disto, lesionaste por causa daquilo. Mas, para mim, até um simples entorse não podemos só atribuir ao facto de, meti mal o pé. Não. Há muita coisa envolvida. Como é que era o estado mental desse atleta? Qual é que é a experiência desse atleta? Já tinha uma lesão prévia ou não? Como é que ele está a nível de força muscular, de mobilidade? Em que fase da prova é que foi?
Ou seja, se foi no início de uma prova ou se foi numa prova de 160 km que não dormiu e já está ali a fechar os olhos, como é que era o tipo de terreno. Há muitos fatores envolvidos e mesmo nas lesões também de sobreuso isso importa muito, porque o número de fatores para uma lesão que podem contribuir são dezenas e dezenas. Era bom que pudéssemos dizer, olha, Claro. vais corrigir isto e não vais voltar a ter lesões. Mas depois também temos que separar aqui um bocadinho, porque podemos falar em fatores intrínsecos, que são da pessoa, que não mudam, ou seja, a idade muda, não é? Vai sempre avançando, infelizmente. A nossa altura, Peso, né, várias o coisas. peso pode mudar. Sim, mas isso Mas poderá sim, sem pôr a dúvida, influência. sem dúvida. Fatores também genéticos, não é? Também é Fatores importante. genéticos, exatamente. Claro. E isso é uma componente também muito importante. E depois são os outros fatores, que realmente é o treino, como é que treinam, há quanto tempo treinam, o calçado, o outro equipamento, que no trail também importa, importante. por exemplo. Sim. Principalmente às vezes vamos para longas distâncias, bastões, etc. Também podem influenciar. Qual é a tua opinião sobre o aquecimento e os alongamentos e tudo isso? São coisas um bocadinho diferentes. Diferentes, pronto, mas Sim, o que é que tu achas? aquecimento depende um bocadinho do que o aquecimento é importante, mas depende sempre do que vamos fazer. Ou seja, se vamos para uma easy run, se for preciso até podemos começar logo a correr e gradualmente vamos aumentando ali um bocadinho a intensidade, mas nunca se aumenta muito. Se vamos, por exemplo, fazer um treino intervalado ou mesmo um treino de subidas, é isso que já é mais importante. Mobilizamos um bocadinho, começámos ali a fazer se calhar, alguns picos, alguns sprints, por exemplo, para preparar um bocadinho o corpo para o treino que vamos fazer. Faz sentido. Alongamentos estáticos antes de um treino ou de uma prova, por norma, não se recomendam. Por duas razões. Porque isto não é certo, atenção, vale o que vale, isto cada um É o que está. cada um a seu. Se algum se sentir bem e faz isso e corre tudo bem, não há problema. Mas, de facto, há alguns estudos que indicam que os alongamentos estáticos prévios a uma prova, um treino, pode diminuir o rendimento e pode também diminuir um bocadinho o stiffness a nível dos tendões e pronto, isso é uma das razões que pode, de facto, Então, será levar à diminuição da performance. alongamentos dinâmicos, é isso? Sim, a fazer assim alguns alongamentos dinâmicos. Sim. como por exemplo, Então, algo lá- assim mais específico. Então lá para casa é antes de uma prova ou de um treino, exercícios dinâmicos e no final da prova, estáticos. Certo? Mas não é bem Final. Sim, se sentirem bem. Sim. Porque Também há estudos que dizem, né? Há estudos que dizem o que não. é aquela resposta muitas vezes de que se diz que é o depende, não é? E a questão é que eu às vezes não é bem o depende, eu pergunto, porquê é que fazem alongamentos? Se calhar a maioria das pessoas faz para não lesionar, não é? Porque pensa que é para não se lesionar. Para não se lesionarem. Mas vamos pensar, o que é que faz um alongamento? Só estamos aqui a Aquecimento. esticar? Não, só estamos aqui a esticar. Não é aquecimento, estamos aqui a esticar um bocadinho o músculo. Ativação. Ou seja, às vezes vamos fazer treino intervalado ou vamos fazer ali treino de subidas a puxar, descidas a puxar. Mas depois, no dia seguinte, depois olho, ontem esqueci-me de alongar, por isso é que me lesionei. Ou seja, põe ali uma carga enorme a nível de treino, a nível dos gestos técnicos, mas depois só por não fazer um movimento tão suave e mantido é que não se lesionam. E também não é por aí, ou seja, às vezes mesmo o alongamento estático pode não ser o mais indicado no final de um treino. Ou seja, porquê? Porque lá está, vamos fazer esse tipo de treino onde depois há algum dano muscular, que é normal, é por isso que depois criamos adaptações, é por isso que evoluímos, e depois no final desse treino ainda vamos estar ali a pôr um esforço extra ao músculo. É um esforço pequeno, mas não deixa de ser um esforço extra, numa posição onde o músculo está numa posição mais desfavorável. Ok. Se fazem alongamentos e se sentem bem, tudo bem. Não há problema
com isso, Claro. não é preciso agora também criar um bicho para pensar, ei, não vou agora alongar Há no muita gente que final. fala assim, há muita gente que fala sobre isso. Sim, que é- não agora quase podem pensar ao contrário, que é, não, agora vou alongar e vou me lesionar. Não, também não é assim. Se no final do treino fazem alongamentos e sentem-se bem com isso, porque sabe bem, às vezes alongar Sim. ali, tudo bem, façam. Não há problema nenhum. Agora também têm que ter conscientes que não é por aí que se calhar vão prevenir as lesões. Claro. És mais apologista provavelmente de uma crioterapia, por exemplo, não? A questão da crioterapia. A questão da crioterapia também é uma questão muito interessante. Ou seja, há várias modalidades de crioterapia. Há aquelas que se calhar foram mais popularizadas com os jogadores de futebol, enfiarem-se nas banheiras, Sim. cheias de água gelada, com gelo mesmo. Pode ser só, como agora se vê o Cristiano Ronaldo, popularizou também, com aquelas câmaras de frio em que só estão lá 3 minutos. Pode ser só um pacote de gelo que tiramos ali do frigorífico e pomos. Há várias modalidades. Agora a questão, novamente, estamos a fazer a crioterapia para quê? Neste caso, normalmente é porque para recuperarmos, para depois no dia a seguir estamos mais aptos para voltar a treinar. Desinflamar, vá. Desinflamar. Sim. Exatamente. Agora, a inflamação também é importante. A inflamação é assim que nos adaptamos, criamos adaptações, que o corpo e o evoluímos. organismo vai reagir. não é? Exatamente. Por isso, há sempre o risco, e a literatura ainda não está 100% certa em relação a isso, mas de facto pode interferir com as adaptações do treino. Por isso, não quer dizer que não deixemos de fazer, mas se calhar vamos pensar um bocadinho. Não vamos fazer isso de forma crónica, ou seja, não vamos fazer isso Todos os dias, por dia exemplo. após dia, mas de facto pensar porque é que estamos a fazer e quando é que devemos fazer. Ou seja, realmente se estamos ali a aumentar a carga e estamos ali um bocadinho mais cansados, tudo bem, até a nível mental, que também é importante, porque muitas vezes o frio pode não fazer grande interferência a nível da inflamação, mas a nível depois mas sim da sensação que nós temos, do DOMS, ou seja, daquelas dores que sentimos após aqueles treinos ou aquelas provas mais duras. Isso mesmo. Pronto, e de facto aí, mas por exemplo, imaginemos que vamos fazer uma prova de etapas, em que o objetivo aí não é a adaptação. Queremos é estar o melhor possível para o dia seguinte. Aí sim faz muito sentido, no final da prova, um banho de gelo que sabe muito bem, e no dia seguinte, ok, já me sinto fresco, já me sinto com mais energia e vamos a isso. Claro. Qual é que achas, em termos de corrida, se é importante praticarmos também outro tipo de bicicleta, natação? Achas que isso ajuda também na prevenção, ou pelo menos para complementar? Sim, É sem dúvida, muito importante. Temos que pensar, lá está, a nível de adaptação. Podemos pensar de um ponto de vista cardiovascular e do ponto de vista muscular. E também já abordámos aqui um bocadinho a questão das lesões e às vezes, lá está, normalmente o que às vezes estamos limitados é na corrida. Vamos correr, dói e gostamos de correr, mas às vezes a nível mental também não é bom estarmos a correr e a sentirmos, está sempre esta dor aqui a chatear-me. Então vamos arranjar uma alternativa. Então, Para complementar o treino. Para complementar, Um treino vamos... de bicicleta, um treino de Natação, bicicleta, elíptica, cada vez há mais alternativas. E também até às vezes outra perspectiva, que é, ok, estou aqui com um bocadinho de carga e às vezes são aqueles ajustes que são importantes de fazer, que são, lá está, são individuais e já estou muito cansado, mas eu queria treinar na mesma. Ok, vamos fazer aqui a bicicleta, vamos fazer um treino mais regenerativo, não vamos colocar tanta carga, ou às vezes por outras razões, já estamos habituados ao frio, à chuva e tudo, ao calor, mas às vezes não apetece ir lá fora, ou até temos as crianças em casa e não dá mesmo para ir lá para fora, mas se tivermos uma bicicleta em casa, uma passadeira conseguimos, ou uma elíptica, estamos ali e conseguimos treinar na mesma. Às vezes é importante para manter também o equilíbrio da vida social, profissional, familiar com a do treino. Muito bem. Um tema também bastante importante é a técnica de corrida. Isto tendo em conta que nós somos corredores e alguns de nós já começámos a correr bastante tarde e sem acompanhamento e sem técnica,
Achas que a técnica, ou aperfeiçoar a técnica de corrida, poderá ajudar na prevenção de lesões? Sim, sem dúvida. Muitos de nós. Para mim, cada vez mais, porque nós, principalmente agora, a nossa geração, quando éramos crianças, brincávamos na rua, corríamos, estávamos mais expostos a isso. Mas depois temos ali uma fase que depois, quando vamos mais para a adolescência, e até mesmo na nossa geração, deixamos um bocadinho de fazer isso, começamos a ter outros interesses, ou às vezes até praticamos modalidades diferentes, como o futebol, e o futebol, apesar de também corrermos naturalmente, a técnica de corrida é diferente, porque temos que, por exemplo, não podemos dobrar tanto o joelho, porque temos de estar com os pés um pouco mais perto do chão, porque rápido vamos ter que fazer uma mudança de velocidade inesperada, porque estamos sempre ali atrás da bola, ou não, não é? E no trail é diferente. No trail queremos ir mais rápido, lá está, depois consoante tivemos de fazer às vezes algumas curvas mais apertadas ou terreno, temos que adaptar. Adaptação. Mas é uma coisa já, entre aspas, estanque, porque sabemos que normalmente há aquele caminho natural que nós já sabemos que temos que ir por ali, então aí já podemos ir mais rápido. E de facto a performance, a técnica de corrida é importante a nível de performance e também às vezes de prevenção de lesões, que normalmente andam sempre de mãos dadas. É até por uma razão simples, isto de uma forma global, não só relacionado com a técnica de corrida. A questão é, se nós conseguimos prevenir ou reduzir o risco de lesões, que eu gosto mais de utilizar, Já íamos chegar por assim. já lá falamos melhor, conseguimos melhorar a nossa performance por uma razão muito simples: conseguimos treinar mais. Se estamos lesionados, não treinamos. Ou então, como falámos há bocadinho, temos de usar as outras estratégias, como bicicleta, natação, que às vezes também pode ser interessante. A natação é um bocadinho à parte, porque permite-nos também trabalhar um bocadinho a componente respiratória, que normalmente não se fala disso, mas também se treina, também se pode treinar, e é algo muito importante, principalmente até, estávamos a falar do skyrunning, quando se vai a altitude, e estamos ali à procura do oxigênio e ele parece que desapareceu. Se tivermos essa componente melhor treinada, vai ser um benefício. Sem dúvida. Em relação a essa palavra, prevenção, nós estávamos a falar em off, e tu tinhas falado que gostas mais de usar outra palavra. O que é que tens a dizer em relação a isso, e se existe algum exame, alguma coisa que nós podemos fazer para essa prevenção ou redução de lesões, ou para tentarmos, pelo menos? Claro. Como se tinha dito há bocadinho até antes, há uma forma mágica que previne todas as lesões relacionadas com a corrida, que é não correr. É a única. Tirando isso, é impossível prever que vamos ter algum tipo. Mas sem dúvida que os exames são fundamentais para prevenir muita coisa, e estamos a falar de análises clínicas. Sim. Porque há ali alguns aspectos que de facto podemos até nem ter em conta, porque aí de facto é muito importante, porque são coisas que não sentimos, ou então às vezes até sentimos e não sabemos porquê. Estou cansada, e depois se calhar não sabem, nunca fizeram, por exemplo, um hemograma para saber o valor da hemoglobina, aquelas coisas, e sinto-me cansada, não percebo porquê, e se calhar fazer esse tipo de exames com alguma rotina, ou pelo menos manualmente, como é o maior que está previsto, era importante. Sim, exatamente. É isso. E às vezes até quando se treina mais a sério, para avaliar alguns indicadores que nos permitem que de facto podemos estar ali quase em overtraining. Sim. E precisamos descansar. Precisamos de, lá está, usar outras alternativas, natação. O outro tema importante é o descanso, é o dormir, é o sono. Sim. Que é uma coisa que se calhar, e eu falo por mim, porque tentando cumprir o que está estabelecido, se calhar ter 11 horas de descanso e horas de sono, e depois para conseguir treinar, e isso é muito importante, e nós atletas muitas vezes não pensamos nesse assunto, né? Porque o descanso e as horas de descanso às vezes é melhor do que muitas horas no monte, não é? Dar tempo ao corpo para regenerar. Para haver uma regeneração, é muito importante. Pronto, agora vamos entrar também noutro tema, que é a recuperação pós-treino ou pós-prova. Há aqui muitas perguntas também já estão respondidas pelo Pedro, relacionadas com a prevenção de lesões, mas
a prevenção pós-treino ou pós-prova também é essencial para a longevidade do treino, não é? E então, vamos aqui falar sobre estratégias de recuperação para otimizar e para minimizar as dores. Para lá em casa que vai fazer uma prova ou um treino, qual é a importância de uma massagem antes de uma prova ou depois de uma prova? São coisas distintas, não é? Sim. Portanto, eu já socorria aos teus serviços na parte de osteopatia e, portanto, quando nós estamos a preparar uma prova, fazemos treinos muito intensos, não é? E queremos ir o máximo de bem preparados para essa prova. Em termos de massagem antes de uma prova e massagem depois de uma prova. Ok. Fazem uma coisa que eu não posso deixar de abordar, que é as coisas não saem do sítio. Se saem do sítio é muito mau e vão para o hospital, luxação. Se alguém vos disser que tem uma vértebra fora do sítio, um osso fora do sítio, nem deixem mexer, é o hospital. Sim. Eu sei que é uma expressão muito usada, mas as coisas não saem assim do sítio. De facto, é muito parecido, mas pode ser um bocadinho diferente a nível da massagem. Sim. Ou seja, o objetivo, de uma forma geral, é mesmo, que é recuperar, tanto antes da prova como depois da prova. A questão, muitas vezes, antes da prova, é de facto para permitir uma melhor circulação sanguínea e a nível linfático, para realmente recuperarmos o corpo melhor da carga de treino que colocamos, para realmente estarmos mais aptos ou sentirmos mais preparados. E mesmo o próprio toque é muito importante para depois nos sentirmos preparados para a prova. Depois da prova, é aquele empenho que já conhecemos e é para realmente, às vezes, sentirmos um bocadinho melhor, não darmos a mancar a subir as escadas e prepararmos o próximo desafio. Mas deve haver uma manutenção, nós não vamos fazer só massagens antes da prova e depois da prova, deve haver alguma regularidade, não é? E depois, por isso é que às vezes convém ir a um profissional que esteja mais relacionado com a corrida, porque muitas vezes às vezes é quase um confessionário também, e o atleta começa a falar e não sei o quê, e depois nem se percebe, e às vezes fala ali de alguma queixa que tem, e de facto ali muitas vezes há logo para avaliar e perceber se foi só uma queixa, é só uma dor natural da carga de treino, ou se realmente é ali alguma alteração que já pode potenciar alguma lesão. Claro. Mas pronto, há sempre ou uma massagem antes de uma prova é no final de um treino mais intenso, portanto há uma carga, um conjunto de treinos fortes, não é? E essa massagem antes da prova é no final dos treinos, não é? E claro que essa massagem é diferente da outra massagem pós-prova. Sim, às vezes sim, do ponto de vista em que, ou seja, se for aquela massagem logo após a prova, por exemplo, aquelas massagens que sim, no final da prova, exatamente, sim, é isso que eu estou a referir, acaba por ser diferente, sim, porque uma coisa é, ok, estive a fazer esta carga de treinos, mas no dia seguinte levanto-me e vou ali à Agofisio, faço a massagem para recuperar. Outra coisa é quando realmente acabamos a prova e estão ali os músculos todos inchados, aí sim, de facto aí estamos a atuar numa fase diferente em que realmente os músculos estão ali, e às vezes eu vejo algumas massagens ali muito intensas e pronto. É contraproducente. Lá está, eu acho que é um bocadinho individual. Ok. Ou seja, há pessoas que realmente gostam ali de um toque mais firme, mas não há necessidade de provocar ali também uma dor, mas lá está. Eu acho que acaba por ser um bocadinho individual. Temos é que focar-nos nos objetivos principais, que é aumentar ali um bocadinho a circulação, para aliviar um bocadinho ali as dores resultantes da acumulação ali dos metabolitos. Claro. E para quem não vai fazer massagem ou pós-prova no dia da prova ou nos dias seguintes, existem outros utensílios que nós podemos usar para nos ajudar a massagear o corpo. Por exemplo, temos ali o rolo, também temos aqui uma pistola de massagem, se tu aconselhas ou não, tipo de uso que se deve dar. Lá está. Acima de tudo temos que pensar às vezes um bocadinho no porquê. Não é só porque vemos na televisão e aquilo parece muito giro e
temos agora e os influencers que dizem que pronto, ixi, que passei aqui a pistola de massagem e curei-me a lesão. Não. Pois. Era bom fazer assim. Se as lesões ocorrem, foi das duas uma. Ou foi porque a pessoa esteve sujeita ali uma situação de grande energia, seja, por exemplo, ali um entorse e não teve capacidade de reagir, ou seja, não foi só a energia que ele teve sujeito, foi de facto, não teve essa capacidade. Ou então é de sobrecarga, de sobreuso, ou seja, por isso é que surgem os síndromes femoropatelares, e mesmo assim não é só sobreuso, porque senão estávamos todos arrumados, não é? Tem a ver muito com como é que foi a nossa preparação, realmente, depois o calçado que utilizamos, se há alguma alteração a nível biomecânico ou a nível muscular que possa ter contribuído para isso. Mas voltando à tua questão, sem dúvida que é importante, e lá está, é importante nós sentirmos bem quando corremos, também temos que ter noção que se aumentamos a carga, também vamos sentir, mas é importante percebermos o que é que é aceitável, o que é que não é aceitável. E sem dúvida podemos usar o rolo miofascial, podemos usar a pistola de massagem, podemos nós próprios fazer uma automassagem com o objetivo de facto para melhorar ali um bocadinho a circulação e melhorar a recuperação. Mas como a Marília disse há pouco, temos que nos focar no que realmente é importante. Ou seja, temos que pensar nisto numa pirâmide. E a base da pirâmide, que é o mais importante, é o dormir. Dormir e descanso mental também. Porque às vezes pensamos, sim, mas eu durmo bem. Sim, mas depois tem um trabalho muito estressante, tem que estar sempre muito focado, e também é importante termos momentos de calma, se for preciso sentarmos no sofá, ver uma série na Netflix. Isso depois também é muito importante. E depois, subindo por aí, depois temos a nutrição, a hidratação, A suplementação, por exemplo. se for preciso, sim, preciso, claro. Lá está, por isso é que tínhamos falado que é importante fazer os tais exames para perceber que falhas e lá está, não só esses, mas depois outros também, fazer eletrocardiograma, ecocardiograma, fazer uma consulta com um médico de medicina desportiva para ver se está tudo ok. Realmente foi uma das medidas que agora, para quem está inscrito, tem sempre que fazer um exame anual, e isso para mim foi das melhores coisas que fizeram, porque as pessoas muitas vezes negligenciam a sua saúde, acham, eu sinto-me bem, isto é só dos treinos que tenho posto, e depois às vezes podem ser coisas mais graves. Claro. Existe alguma frequência que tu aconselhas lá em casa para as pessoas fazerem? Uma vez por semana, duas? Existe? Massagens. Sim, massagens. Lá está, acho que é muito individual. Ou seja, há pessoas que se calhar até gostam e fazem ali semanalmente, há outras que fazem só ali ou antes ou depois da prova. Acho que o mais importante é fazer aquilo com que se sentem bem. Se sentem bem, e podem também, não é? Claro. Senão algumas, se calhar, era massagens dia sim, dia sim. Sentirem-se bem e fazer algo que ajuda o nosso corpo a recuperar. E às vezes pode ser também outras alternativas, porque estávamos a falar do cross-training. Cross-training, muitas das situações são modalidades de menor impacto que a corrida, e aumenta realmente aqui acelerar o nosso metabolismo, a nossa circulação sanguínea, e ajuda também a recuperar. Ok. Sim, mas não há uma frequência exata, não é? Não há um estudo que diga que se deve fazer uma massagem. Não. Vai do foro pessoal, não é? Sim, sem claro. dúvida. Sem dúvida. Depende da carga de treino que tem ou da prova. Porque os estudos que há analisam principalmente os efeitos. E analisam os efeitos principalmente a dois níveis. A nível da DOMS, ou seja, aquelas dores musculares pós-prova, ou seja, nos dias seguintes, e a nível fisiológico. Ou seja, e o que se vê realmente é que a nível fisiológico, se calhar não há ali muita diferença, mas a nível da dor sim. A nível dessas dores musculares, e que nos permitem, nos dias seguintes estarmos melhor. Mas isso depois, lá está, vai bater também com aquilo que dissemos de o quão bem vamos preparados para uma prova. Porque muitas vezes vamos para...
até agora fugindo um bocadinho do trail e para a estrada, quando são aquelas provas na ponte que dão dorsais em todo lado, e as pessoas 15 dias antes, vamos ali dar umas corridinhas, dão 2 ou 3 corridas, vão fazer uma meia maratona. E depois no final estão rebentadas. Claro. E se calhar não, de certeza que se tivessem preparado antes, isso não acontecia. E por isso é que, acima de tudo, temos que começar na preparação. Quanto mais cedo começarmos a pensar em todas as componentes que temos de ter em conta para uma prova, e no trail, sem dúvida, que acaba por ser muito mais exigente, porque há mais nuances envolvidas, melhor. Claro. Ora, Elia, vamos avançar. Aqui na recuperação está feito. Aqui também E agora ele também já falou. Vamos falar quando o pior acontece, na verdade. Mas ele também já falou aqui da crioterapia, eletroestimulação também. Não falei da eletroestimulação, mas vai na mesma Sim, onda. na mesma, sim, né? sim. Portanto, são mecanismos que podes. Mas a eletroestimulação, ou seja, podemos usar esse tipo de aparelhos muitas vezes a nível de recuperação, mas também de fortalecimento. Ok. Tem às vezes essa componente ali extra em que pode ajudar de facto a melhorar também o nosso condicionamento físico. Pronto. E agora quando o pior acontece, né? Quando existe uma lesão, como é que nós conseguimos, ou como é que se identificam, quais são os principais sinais de uma lesão, como é que conseguimos identificar? Agora. Logo. Pronto, respondido. Adoro. E depois, a seguir, quando nós sabemos que temos dor, mas devemos procurar sempre ajuda, devemos tentar perceber qual é a origem, se foi de uma prova, se não foi, se foi daquele treino mais exagerado, ou devemos procurar sempre ajuda. Por exemplo, eu, Pedro, vou dar-te um exemplo. O meu exemplo, não tinha dor, estava quente. E era já uma indicação de que ali estava-se a originar uma lesão. Calor é sinal de inflamação. Pronto, mas não dava dor. Estando quente, por exemplo, aquele local estando quente já é um sinal inflamatório, já poderá querer dizer alguma coisa. Eu estava a referir-me ao meu joelho, sim, exatamente. punha a mão e estava quente, exatamente. Mas não dava dor. Portanto, treino não. E depois originou a. Ou seja, isso são os 4 possíveis sinais um dos 4 possíveis sinais de uma inflamação, não é? Que é dor, rubor, ou seja, vermelho, calor e edema. Okay. As 4. Quando fica inchado. Não temos de ter os 4, não temos de estar à espera. Não, calma, isto só está vermelho ainda, só está aqui um bocadinho inflamado, falta os outros. Não. Quando aparece algo. Normalmente quando aparece até mais. Se aparecer um, já temos de estar ali um bocadinho atentos, mas quando tiver ali 2, já normalmente pode haver ali uma inflamação e lá está. Mas normalmente nós acabamos sempre por procurar ajuda quando temos dores. Sim. Mas isso é importante depois, e acho que com a experiência vamos percebendo o que é que são as dores relativas de um treino, como estava a falar, dores musculares, fiz aqui um treino que não estava preparado. Ou uma dor de uma lesão, não é? Sim, mas acho que devemos estar principalmente, ou devemos estar mais atentos, quando temos aquela dor que ou nos aflige no dia-a-dia, que isso não é normal, nós devemos mexer-nos livremente, sem dor, ou seja, se começamos a sentir dor a subir escadas, a descer escadas, ou então aquelas dores que se prolongam ao fim de já alguns dias, alguns treinos, mesmo ali uma corrida levezinha, temos aqui uma dor no joelho. Pois isto já me doeu ontem, e depois a semana passada já senti qualquer coisa. Ou seja, quando temos aquela dor recorrente, exatamente, que persiste, se cá às vezes aí convém-nos procurar ajuda, seja a nível numa fase inicial até podemos procurar um fisioterapeuta. E depois se for algo mais sério, sim, porque fazer exames. Mesmo inicialmente nem sempre é preciso fazer exames, até porque o exame às vezes cria algumas situações a nível da cabeça preocupantes, e de facto é importante percebermos uma coisa, que dor não é igual a lesão estrutural, porque senão, lá está, quando temos ou seja, podemos até ter aqui uma lesão no menisco, a nível de ligamento, e não temos absolutamente nenhuma dor, e só nos preocupa quando dói. Claro. Por isso há que separar aqui um bocadinho as águas, mas sem dúvida que é importante quando temos esse tipo de dores persistentes ou que nos incomodam do dia a dia, procurarmos ajuda, e se vemos que ao fim de alguns dias
não está a passar, procurarmos ajuda, porque quanto mais cedo começarmos a resolver a situação, melhor, e mais depressa voltamos a correr sem qualquer limitação. Que tipo de tratamentos é que tu costumas usar no teu dia-a-dia, nos vários tipos de lesões que vão aparecendo? Depende sempre um bocadinho, depende da lesão, depende da fase em que está a lesão, porque às vezes tem atletas que me chegam uma quinta-feira, dói-me isto aqui, dói-te há quanto tempo? Há 3 meses, tenho uma prova no domingo. Só vão mesmo em cima da hora, mesmo. Já aconteceu várias vezes, pronto. Às vezes conseguimos milagres, mas muitas vezes não. Depende sempre do que Qual é o milagre? Eu também quero saber esse milagre. Depende sempre ali da situação. Mas, lá está, dependendo da fase, seja na fase inicial, o mais importante é controlar a dor. E isso vamos fazer não só a nível de técnicas de fisioterapia, seja eletroterapia, seja a nível de terapia manual, de exercício, mas também muito a nível de gestão da carga, que é muito importante. Porque se temos ali uma dor, lá está, a maior parte das lesões acabam por ser de sobreuso. Então é muito importante gerirmos a carga, percebemos, vamos reduzir aqui um bocadinho a nível de volume, a nível de intensidade, depois consoante a lesão podemos variar um bocadinho, ou seja, se temos uma lesão da banda iliotibial, se calhar convém reduzir um bocadinho a intensidade, convém reduzir a altimetria, e se calhar aí até vamos conseguir correr de uma forma tolerável. Isso também é importante. Na maior parte das situações, e isto é uma boa notícia para os corredores, não é preciso parar de correr. Podem continuar a correr. Eu ia perguntar isso a seguir. É preciso gerir a carga. Eu ia perguntar o tempo de recuperação é diferente dependendo da lesão e nem sempre, e também se era preciso parar ou não, sempre, tendo alguma lesão, se precisamos parar de correr. E agora, disseste que não, claro. E o tempo de recuperação depois vai depender do tempo do tipo de lesão que temos, não é? Exatamente, o tempo de recuperação, lá está, depende da nossa idade, depende dos fatores genéticos. Essa parte. Sim. Depende de diversos fatores, mas às vezes leva muito mais tempo do que as pessoas querem. Por isso é que normalmente acabam por tentar opções que sejam imediatas. Ok, vou trocar de calçado, vou apertar os atacadores de uma forma diferente. Eu já apanhei muita coisa na internet, no Facebook fez muita coisa. Coisas simples, eu vou pôr aqui um creme. Ajuda, lá está. Podem ser estratégias que podem ajudar a controlar a dor, não digo que não, mas se tiver lá uma lesão, nós temos que tratar e ajudar para que não volte a acontecer. Porque o principal fator de risco para qualquer lesão é essa lesão prévia. Ou seja, se já torcemos o pé, temos maior risco de torcer esse pé. Já tivemos uma dor no joelho, síndrome femoropatelar ou maniliotibial, temos maior risco de voltar a ter. Por diversos fatores, não só a nível estrutural, mas também a nível neural. A dor é percebida no cérebro, não é ali no joelho. Claro. Ele é que apanha ali uma informação e a questão é que a partir do momento em que tivermos uma dor, ele vai estar mais atento ali. Ou seja, qualquer coisa que sentimos ali, às vezes até vamos sentir depois alguma dor. Não quer dizer que tenhamos a lesão outra vez, mas há essa situação que temos que ter em conta. Quando temos uma lesão e mantemos como tu disseste bem, que podemos continuar a correr, quando é que podemos fazer de forma segura, ou quando é que achamos, ou quando é que devemos achar que podemos estar a correr bem e sem nenhuma alteração e sem medo daquela dor? Dependendo da lesão, pode variar um bocadinho, mas por norma o ideal é pensarmos em etapas. Ou seja, sabemos que as lesões podem variar, por exemplo, um síndrome femoropatelar às vezes pode variar, pode levar de 1 mês ou pode levar 6 meses, por exemplo. Importante às vezes é irmos por etapas, ou seja, perceber o que é que vamos avaliar aqui, vamos avaliar o Nelson, ou seja, vamos ver como é que ele está a nível de mobilidade, vamos ver como é que ele está a nível de força, como é que está a nível de controle motor. Ok. E agora vamos tentar mexer um bocadinho nestas variáveis e ver também como é que ele se sente. E depois também alguns testes de capacidade física, seja não só a nível de força, perceber se há alguma assimetria de um lado e do outro,
Atenção, assimetrias são normais, são todos assimétricos, mas se, por exemplo, tivermos uma diferença de 20 ou 30% na extensão do joelho de uma perna para a outra, atenção, se calhar há aqui qualquer coisa. Também temos que perceber depois se isso é uma inibição por causa da dor, que muitas vezes é o que acontece. Temos ali uma dor que vamos deixando arrastar, o músculo deixamos de conseguir ativar tanto o músculo e vamos agravando essa lesão. Por isso, quando estamos realmente na fase de reabilitação, convém irmos melhorando essas etapas e depois vamos expondo diferentes educações. Ou seja, por exemplo, agora vamos saltar para cima. Consegues saltar com os 2 pés sem dor? Boa. Vamos, salta só com um pé. Boa. Vamos agora saltar para a frente. Consegues? Ok. Vamos agora pôr intensidade. Vamos pôr velocidade. Vamos pôr gradualmente. Ou seja, percebemos para... Lá está. Mesmo nós, quando temos depois uma lesão e vamos voltar, está sempre ali aquele receio de doer. Está sempre aquela memória. E a melhor informação que nós podemos dar ao nosso sistema é movimento sem dor. Portanto, se nós vamos sentir outra vez a dor, vamos desanimar também. E isso não é bom. E nós queremos trabalhar o máximo de aspectos possíveis, não só físicos, mas também mentais. Dar tempo ao tempo, Sim. que é o que nós muitas vezes não fazemos, não é? Também. Queremos logo começar na Sim. corrida. Por isso é que para essas coisas existem o cross-training. Não dá para correr, ainda está a doer. Vamos nadar, vamos andar de bicicleta, vamos fazer um treino de circuito. Hoje em dia dá para fazermos o que quisermos. E trabalhar à volta dessa lesão. Aliás, há uma frase muito conhecida que reabilitação é treinar à volta de uma lesão. Ou seja, podemos treinar na mesma, podemos continuar a evoluir e às vezes até aproveitar para trabalhar algumas fraquezas que temos, para depois quando voltarmos, pronto, até já estamos mais resilientes noutros aspectos. Muito bem. Tenho aqui uma dúvida, uma pergunta para te fazer. A massagem pode ser usada como ferramenta de prevenção de lesões? Há coisas melhores. Eu já falei ali da pirâmide e temos de começar ali a limpar etapas, ou seja, temos que ir limpando ali aqueles aspectos todos. A massagem pode ajudar ali a aliviar um bocadinho a carga, a recuperar um bocadinho melhor. Ou lá está, se realmente vão ali depois fazer com um profissional especializado, dá para ir ali acompanhando, perceber, dá para não só para além da massagem, perceber, falar, olha, como é que está a ser o teu treino, qual é que vai ser a tua prova, o que é que tens feito, tens sentido bem, tens dormido bem. Também é muito importante começarmos a consciencializar os atletas de todos estes fatores que são fundamentais. É preferível terem uma boa noite de sono a terem uns ténis de carbono que... Claro. Sim. Nesta sequência de pergunta da massagem, aquelas fitas de kinésio ajudam também a ultrapassar as lesões? Qual é o efeito que tem no treino ou na prova? Pode ajudar, principalmente às vezes até a um nível de estimulação, ou seja, o facto de às vezes colocarmos, vamos aplicar para dar-lhe um estímulo na pele, isso também vai dar uma informação neural que muitas vezes nos vai dar um pouco mais de confiança. E a mesma coisa com a tape, com as ligaduras fixas. Sim. Que acaba por ser um bocadinho diferente, porque as bandas neuromusculares não limitam nada. Se, por exemplo, pomos aqui no tornozelo, pomos o pé mal, não há milagres. O músculo é que tem que trabalhar. Se for uma tape, a tape já vai limitar um bocadinho. Eu às vezes ensino alguns utentes meus a como aplicar, fazer as próprias ligaduras para se sentirem, lá está, mais confiantes, e de facto a tape pode ajudar ali a limitar, mas também temos que ter em conta que durante uma prova vamos suar muito, se passarmos por rios, a água também vai diminuir ali a aderência da tape. Se a prova for muito longa, então não há milagres, mas de facto é importante. Por exemplo, vou dar um exemplo da NBA. Na NBA, todos os jogadores da NBA jogam com os pés ligados.
Porquê? Porque é um sistema diferente, mas isto tem a ver com as seguradoras. Como está provado cientificamente que se usar os pés ligados há menor risco de terem um entorse, então a seguradora diz que eles se não jogarem com os pés ligados não pagam. Fazia a mínima ideia. É. E não, na NBA não sabia, mas, por exemplo, eu já fiz várias vezes, em várias ocasiões. Por exemplo, estava mais fragilizado no tornozelo, ou porque no treino dei ali um toque, não levou à ruptura, mas estou com o tornozelo com dor e sensível. Eu vou para a prova, então eu isolo o tornozelo e perco a mobilização do tornozelo, mas sei que vou seguro. Há outras situações em que vou para uma prova muito técnica, de skyrunning, por exemplo, em que o risco de lesão e de torcer um pé é muito alto. Então eu isolo o tornozelo, os dois, para impossibilitar de que durante a prova tenha essa preocupação de torcer o tornozelo. Tu és apologista disso ou não? Ou vais perder mobilidade, vais perder sensibilidade? Qual é o teu aconselhamento? É um Paulo Henriques, não é? Pois, exatamente. Sim, acho que aí vai depender de alguns fatores, ou seja, vai depender, acima de tudo, diria eu, da prova, ou seja, se for, por exemplo, se é uma prova rolante, se é uma prova mais técnica, como estavas a dizer, depende também do atleta, ou seja, se já tem muito historial de entorses, não tem, se foi entorse grande ou não, a nível mental, qual é o receio que ele tem que possa voltar a torcer? O psicológico também. Provavelmente, É muito importante. se estamos ali, epá, isto aqui é uma prova muito importante e se eu volto a torcer e eu quero. Não, se calhar vai reforçar ali um bocadinho mais. A distância da prova, como é que vai estar o tempo, até às vezes na escolha do calçado também pode influenciar. É muito importante ter essas coisas todas de facto em conta. E principalmente para mim, eu gosto muito de trabalhar com entorses, porque um entorse nunca é só entorse. A questão é que quando torcemos o pé há toda uma alteração a nível biomecânica e muscular que é importante avaliar e tratar, porque senão muitas vezes depois surgem outras questões, surgem dores a nível do joelho, surgem fascites plantares, depois não percebem porquê. Por acaso era o nosso tema a seguir, íamos falar da biomecânica, porque aquilo que falámos há pouco da técnica e da biomecânica é então muito importante neste fator, ainda por cima, como estavas a dizer, no caso das entorses. Como é que nós podemos fazer ou como é que se faz esse tipo de avaliação da biomecânica? De uma forma geral, através de uma câmara, é só correr, filmar. Depois há sistemas mais avançados hoje em dia, há sistemas infravermelhos, com câmaras, sem câmaras, com pontos para ver. É uma avaliação in loco, ou seja, nós estamos a correr, sim, certo? Em cima da passadeira. Acaba por ser mais fácil, mas também a nível científico já se percebeu que a nossa técnica de corrida na passadeira e fora dela não é muito diferente. A questão do trail é que é um pouco diferente, porque o terreno não é como uma estrada que vamos correr teoricamente de forma igual, não vai ser de forma igual porque com a fadiga vamos mudar um bocadinho algumas componentes, mas no trail temos de estar sempre a mudar. Estamos a andar, estamos a correr, que o trail não é só correr, infelizmente. Acaba por mudar muita coisa. E de facto aí às vezes temos que, ou seja, na corrida em si podemos avaliar de facto ali usando a passadeira ou mesmo na rua e depois usamos o olho. E com essa avaliação, qual é a mudança que poderá surtir em nós? Ou seja, depois de alguém avaliar, o que é que poderão dizer-nos? Ok. Informação importante. Podemos perceber se há ali alguma assimetria muito acentuada ou alguma alteração ali que possa potenciar determinadas lesões. A nossa passada também, por exemplo. Sim, sem dúvida. Como é que, ou seja, visto de trás, se estamos a correr, se há ali algum desnível a nível da anca, se rodamos muito o corpo para um lado e para o outro, ou seja, há ali alguma dificuldade em controlar o corpo na mesma posição. Como é que os nossos pés tocam no chão, ou seja, se estão a ir
direitos, só um crossover, ou seja, desenhando aqui uma linha embaixo de nós, se estamos a cruzar muito o pé para o outro lado ou não, ou numa vista lateral, se quando aterramos, se quando tocamos com o pé no chão, se o pé está muito afastado em relação ao centro de massa, e como é que apoiamos o pé. São pequenas coisas que, lá está, no momento e quando nós estamos a correr, não sentimos por diversas razões, porque cada um tem a sua consciência corporal. E nós estamos a pensar nisso, não é? Sim, sim, sim. Cada um tem a sua consciência corporal, ou seja, às vezes dizemos, põe os pés para a frente, mas estão para a frente, e depois olhamos e está um para ali e está outro para o outro lado. E lá está, e estamos a pensar, estamos a correr, muitas vezes damos ali 160, 180 passos por minuto. Não dá para irmos a pensar em cada um deles como é que está cada segmento do nosso corpo. Isso é natural. Temos depois de arranjar ali estratégias. É importante então fazermos este tipo de análise, né, em laboratório, em passeio, em que seja, para depois haver um ajuste da nossa na corrida. E isso é possível, esse surto mesmo efeito. Aquilo que eu estou a dizer é, se vamos mesmo porque é difícil, porque depois vão dizer assim, não, deves fazer assim, deves fazer assado. E conseguimos mesmo fazer isso, ou qual é que é o resultado que temos dessa avaliação. Mas esse ajuste, deixa-me só acrescentar aqui também essa pergunta, Marília. A esse ajuste nós podemos também acrescentar palmilhas na sapatilha para corrigir algum defeito nessa passada e para não criar lesões, nomeadamente, por exemplo, no joelho ou na anca? Eu não vou falar em defeitos. Não, é assim, já todos vimos aí atletas às vezes todos tortos, que correm com os joelhos para dentro, com os pés para fora, e depois se calhar nunca se lesionaram. E tem grandes e vamos dizer que ele tem algum defeito. Não tem. E tem às vezes grandes resultados. Se calhar até conhecemos um, né? Por exemplo, o Zé Gaspar, que faz, por exemplo, que corre imenso. Parece o Garrincha, antigo jogador brasileiro com as pernas afiadas. Uma máquina. Certo. Aquele senhor é uma máquina. Yeah. Mas tem uma corrida esquisita mesmo. Sim. Mas já está. Uma coisa às vezes é a técnica de corrida, outras vezes depois é às vezes a forma ou a elegância da corrida. Claro. Se quisermos chamar assim. Pronto, nesse caso mais não tão evidentes, podemos corrigir através de uma palmilha ou não? Aconselhas? Não? Às vezes sim, em alguns casos as palmilhas podem ser de facto muito eficazes, porque vão dar um input muito, ou seja, vão dar uma informação muito grande ali no pé, e o pé se nós pensarmos nisso, o pé é praticamente a nossa única constante que está em contacto com o chão. Ou seja, é muito rica em sensores de vários tipos, e a palmilha o que vai fazer é isso, é dar ali uma informação para de facto estimular o pé e consecutivamente depois a restante cadeia a funcionar um bocadinho de forma diferente. E respondendo à pergunta da Marília, é possível mudar isso, mas exercícios, será isso que irá ser feito? Leva tempo. Ou seja, temos que pensar isto numa questão de software e pensar se calhar antigamente quando tínhamos de instalar um jogo que eram 10 ou 20 sketches e depois metemos uma e depois metemos outra. Vamos dando lá está. Para aprender é preciso repetição, tal como nós precisamos de repetição para evoluir. É exatamente a mesma coisa. Agora também temos que pensar muitas vezes que ao alterar a técnica de corrida, às vezes não estamos a fazer milagres. Ou seja, estamos habituados a correr de uma determinada forma, é importante depois, lá está, perceber a pessoa. Se tem alguma lesão, não tem lesões, se ela sente bem correr assim, temos de ter cuidado se vale a pena mexer ou não. Porque ao alterarmos a técnica de corrida, vamos passar as cargas, às vezes, de uma articulação, de uma musculatura para a outra. E se a outra musculatura não está preparada, se não fazemos esse trabalho, essa avaliação, esse trabalho prévio, se calhar estamos a aumentar o risco de lesão. Por isso é muito importante termos cuidado do que é que estamos a fazer e o porquê é que estamos a fazer. E aí essa orientação que é necessária, que seria importante ser feita por todos nós. Em relação aos bastões e à técnica de corrida, o que é que tens a dizer? Não sei, tu usas bastões, não sei se já usaste. Há bocado tínhamos falado que acho que não... Eu nunca usei bastões. Eu não tenho nada contra os bastões. Tenho que experimentar, nada disso. Pessoalmente, por exemplo, quando fui a Valdarã, sinceramente não senti falta dos bastões. Mas depois, por lado, quando fui ao CCC, não estava tão bem preparado e senti que me podiam ter ajudado. Os bastões realmente são muito importantes, principalmente nas longas distâncias.
que é aí que realmente podem ajudar. Eu já vi bastões em todas as situações. Eu já, quando fui ao Monsaraz, ao Xaris, fui fazer os 50 km, que é uma prova, a primeira parte é relativamente rolante, com uns E depois é um sobe e desce, sobe e desce. 37 km com 1000 ou 1200, e eu vi um atleta espanhol a correr em plano, a passar por mim, a correr com os bastões. Só faz uma coisa, é cansar-se mais. Estamos a usar mais grupos musculares e não está a tirar ali. Ok, se calhar pode estar ali a descansar um bocadinho as pernas, mas pronto, os cuidados está a dizer que passado poucos quilómetros estava a andar. Pois. Não havia necessidade. Acho que devemos de facto usar onde eles fazem mais falta, que é não necessariamente nas subidas, mas também nas descidas. Porque nas subidas, ok, ajuda a subir, porque para subir custa muito mais e até às vezes quase temos de ir de gatas, e de facto o que os bastões muitas vezes nos permitem é termos o nosso centro de massa mais à frente. Então às vezes facilita um bocadinho de facto ali a subida, mas lá está, não deixamos de usar os braços, mas muitas vezes também vamos com os braços nas pernas para ajudar, e por isso também há ali um cansaço maior. Mas nas descidas também aí acho que é preciso muito mais técnica. Lá está, não posso falar por experiência, mas falo por conhecimento, que pronto, é mais difícil utilizar, mas bem utilizado vai diminuir muito o dano muscular que se provoca. O impacto, não é? Sim, que se provoca muito mais nas descidas. Isso vai resultar onde provavelmente vamos conseguir manter uma performance mais constante nessa corrida. Muito bem, Pedro. Vamos aqui entrar aqui também num tema das massagens desportivas. Já aqui nós falamos de massagens, pronto, mas aqui este tema central que temos que desmistificar, que é a massagem desportiva e mostrar os seus benefícios específicos no treino. Eu quero saber qual é a diferença de uma massagem desportiva em relação às outras massagens todas. É assim, pode haver. O que é uma massagem desportiva? Ou seja, a massagem pode ser feita de diversas formas. Como te quero dizer, o objetivo vai ser essencialmente o mesmo, que ela está promover uma melhor circulação, ajudar a eliminar aquelas Miofacial, não é? Não. Eliminar os resíduos resultantes das trocas a nível celular. Ok. Vai melhorar um bocadinho nesse sentido. Depois, se calhar, vai passar um bocadinho por preferência do atleta. Claro que, pronto, se formos, se calhar, às vezes para uma drenagem linfática, pode ser um bocadinho diferente, porque aí não vai haver um aquecimento, porque é uma técnica de massagem muito suave, mas também vai melhorar muito a circulação e a pessoa sentir as pernas mais leves. Às vezes aí pode depender de alguns fatores, como se a pessoa está ali com as pernas muito sensíveis, se lá está, por exemplo, no trail, acabamos por andar com as pernas sempre todas rasgadas e às vezes estar ali a pôr um creme, um óleo e estar a esfregar pode não ser muito agradável. Se calhar então vão optar ali por uma drenagem linfática que pode ser melhor tolerada, por exemplo. Claro. Depende também da pessoa, que há pessoas que não toleram tão bem uma massagem desportiva. Sim. A massagem desportiva depois depende. Temos a ideia que a massagem desportiva tem que ser assim super agressiva e agarrar ali naqueles pontos e doer. Não é essa a massagem desportiva que sim. Mas por isso é que estou a dizer, pode de facto ajudar ali a aliviar essas dores musculares, a sentirmos bem, e isso acaba por ser muito preferência pessoal. O facto de tu seres corredor e seres fisioterapeuta ajuda-te na tua performance, ou seja, tu sabes quais são as dores, sabes onde é que dói, sabes o que é que acontece após uma prova, e isso, sentes que isso te ajuda. Mas ele também tem que socorrer a outro massagista. Eu sei, mas por exemplo, automassagem. Não. Eu conheço um atleta que recorre a outro massagista. Tudo bem, mas eu não recorro. Não? É tipo, tu fazes tudo em ti? Não. Sinceramente, por exemplo, alongamentos faço? Não. Massagem faço?
Não. Então, quando tu precisas, quando tens alguma situação em que é preciso fazer algum tipo de tratamento, Às vezes, lá está, felizmente nunca tive assim nada de especial. Às vezes é só, por acaso nunca tive assim de recorrer. Às vezes simplesmente encontra-se. Casa de Ferreiro, espeto de pau. Pois. Não. Se eu tivesse de precisar, recorria. Ou seja, não precisaste. Mas às vezes, quando encontra-se algum amigo e tal, tem um toquezinho. Claro. Mas depois acho que lá está muito por preferência pessoal. Por exemplo, alongamentos. Se nós pensarmos nisso, nós não precisamos, para correr, não precisamos assim tanta mobilidade. Não temos de estar sempre a alongar. É só para nos deixar às vezes sentir bem. Mas depois depende do outro fator que acho que ainda não falámos aqui. Que é, ok, nós dormimos, nós corremos, mas também temos vida para além disso. Ou seja, uma pessoa que passa 8 horas ou 10 horas sentado, ou seja, sai de casa, senta-se no carro, vai para o trabalho, está sentado. Ou então às vezes agora se estiverem em teletrabalho, sentam-se e só saem dali para comer e ir à casa de banho. Se calhar esse atleta vai precisar de trabalhar assim um bocadinho a nível de mobilidade, a nível de alongamentos, se calhar assim, fazer ali uma pequena sessão de alongamentos até isolada do treino de corrida, se calhar vai ser benéfico. Se calhar, por exemplo, estamos a falar um bocadinho também do aquecimento, se calhar esse vai, ou seja, temos que pensar que o nosso corpo não é só estrutura, também tem a parte mental. Se nós passamos o dia todo sentados à secretária, estamos ali a mexer o rato e de repente vou-me levantar e vou fazer ali um treino de séries, pode ser um choque grande para o nosso corpo e de repente, que é isto? Estamos aqui a rolar a 3,30 quando estavas ali quase a fechar os olhos. Claro. Se calhar temos que pensar um bocadinho, às vezes vamos preparar um bocadinho mais, ou seja, ok, vou-me levantar, vou primeiro mexer-me, esticar-me um bocadinho, começar depois com os alongamentos dar alguma função ao corpo, sim, né? exatamente, olha, vamos acordar, Vamos fazer qualquer coisa. vamos agora correr 10 ou 15 minutos, ritmo tranquilo, depois vou fazer só aqui uns tirinhos, 10 segundos, 20 segundos, ok, dar uns saltos, ok, agora sim, estou pronto, vamos a isso. Claro. Despertar. Mas, Pedro, olha uma coisa, tu quando recebes lá uma pessoa, tu deves fazer uma triagem a essa pessoa. Normalmente eu chego lá e digo, olha, eu quero uma massagem assim, porque faço isto, faço aquilo. Portanto, há uma diferenciação de massagem de pessoa para pessoa. Isto é, um atleta de trail que chega de lá, tu tens um tipo de massagem para essa pessoa do que de outra que só faz estrada? Se calhar não. Porque os estímulos são diferentes, os músculos são muito mais estimulados na quem pratica era por aí que eu ia. Ou seja, se calhar não é tanto o tipo de massagem, mas, e por isso é que é importante conhecer a modalidade do atleta que temos à nossa frente, é perceber o que é que pode estar ali mais fatigado. Que músculos é que vão precisar um bocadinho mais, que no caso do quadríceps, por exemplo, num atleta de trail, vai precisar de muito mais atenção do que o atleta de estrada. O atleta de estrada é mais a parte do exterior da perna. O quadríceps não vai estar tão fatigado. Pois tu tens essa experiência, tens esse know-how, não é? Em termos de como atleta e também como é uma mais-valia para ele, né? Porque ele sabe mais ou menos o que os pontos que a seguir vai ser preciso focar e é onde posso tocar para o atleta saltar dali. Claro. Provavelmente também a zona lombar também é muito importante por causa das mudanças de desnível, não é? Portanto... Sem dúvida, por várias razões. A lombar, pela altimetria, pelas mudanças de direção e pelo tempo em prova. Claro. Uma prova de estrada, há algumas diferentes, mas de um modo geral uma maratona vai ali até 4 horas, 5 horas. No máximo, sim. Ora, se for uma prova de 100 milhas, por exemplo, já vão ser muitas horas. Dias. E depois, por exemplo, usar os bastões também acaba por influenciar. Por exemplo, o tríceps. Também. O tríceps, o grande dorsal. Então, Carmona, já quase a finalizarmos aqui a nossa sessão. Tu, como atleta, fisioterapeuta, osteopata, quais é que achas que são os aspectos mais importantes para um atleta estar apto para praticar trail running ou seja, a corrida, neste caso?
Acho que, acima de tudo, é estabelecer os objetivos, prepararem-se bem para eles, darem tempo, porque, por exemplo, as adaptações cardiovasculares acontecem muito mais rápido do que as estruturais. Ou seja, se começamos a correr agora e queremos fazer uma ultra daqui a 2 ou 3 meses, corremos o risco, pode correr tudo bem até lá, pode não correr, mas mais vale darmos tempo e não queimar etapas, irmos preparando, dar importância à qualidade, não só dos treinos, mas também da recuperação, da alimentação, da hidratação. Por isso é que é importante correr com atletas mais experientes, aprender com eles, para saber, ou seja, não cometemos os mesmos erros ou minimizá-los, pelo menos, ou quando acontecerem já sabemos como resolvê-los. E serem também acompanhados, lá está, de vez em quando consultarem um fisioterapeuta, um médico mais especializado na área, para se irem certificando que estão a fazer as coisas bem e que, pronto, que está tudo bem, podem continuar a correr e a desfrutar dos trilhos. O treinador também é importante, certo? Sim, sem dúvida. Também tens esse papel, não é? Ajuda, sim. Também. Ajuda de facto a serem acompanhados, porque quando começamos, e eu também passei por aí, não percebia nada de treino, cometi muitos erros, nunca tive assim lesões, não tive, mas olho para trás e tinha não só melhorado muito, como tinha aprendido também bastante, e lá está, se calhar tinha queimado ali, neste aspecto até pode ser importante queimar algumas etapas, ou seja, evoluir de forma mais rápida e consistente e segura, e acho que é muito importante. Se quisermos ir contigo, vamos à Go Physio, certo? Exatamente, a Go Physio, podem procurar no Instagram ou contactarem, podem contactar lá, e se precisarem tiver alguma questão, alguma dúvida, Claro. sejam livres, e assim que possível eu respondo. Outra pergunta que também quero saber se realmente é na tua clínica tens ou não, ou fazes também com os teus atletas, o trabalho de força. É importante, não é importante? O que é que o trabalho de força provoca nos atletas, principalmente nos de trail, que é isso que nós estamos aqui a focar-nos, para prevenir essas lesões? Também pode sugerir também exercícios para fazerem lá em casa. O treino de força é essencial. É essencial. Okay. Se há coisa que nós podemos fazer para além de correr, e fora a parte de recuperação, descanso, alimentação, essa coisa toda, é reforço muscular. Se há coisa que tem mais provas dadas nisso, porque ao fim e ao cabo vai melhorar a nossa capacidade dos treinos, de ficarmos mais resilientes, ou seja, se nós formos mais fortes, se os nossos músculos conseguirem produzir e absorver mais carga, vamos conseguir treinar melhor, vamos estar mais resilientes às lesões. Claro que convém ser é específico, ou seja, se estamos a fazer estrada, se estamos a fazer trail ou skyrunning, mesmo qual é o tipo de provas que vamos ter, qual é que é o nosso background, tudo isso é muito importante. E lá sim faço muito acompanhamento a alguns atletas, principalmente também, às vezes até a nível de força, porque tem o seu treinador, mas depois tem outra parte de treino de força comigo. E se fosse ali um bocadinho para dar algumas sugestões, podemos pensar em alguns exercícios mais globais, por assim dizer, como um agachamento, um peso morto, mas também não esquecerem que é importante trabalhar a nível unilateral. Principalmente às vezes fazendo esse tipo de exercícios unilaterais percebemos, nesta perna consigo fazer com mais facilidade, nesta perna tenho mais força. Por exemplo, na leg station, né? Fazer cada perna de cada vez, reduzir o peso, claro, e depois comparar se consegue com a perna direita, com os mesmos 10 quilos, consegue fazer com a perna esquerda, não é? Com os mesmos quilos. 10 quilos, esse exercício não é nada.
Tem que ser mais. Isso é para meninos, isso é Tem para que ser meninos. mais. Isso é para meninos. Ou a curl também, mas pronto, fazer este tipo de exercícios separados para analisares o nível de força de cada Sim, sim, perna. sim. Por isso é que Quando estás a fazer com os dois, não é? Mas se Sim. fizeres com um e fizeres com o outro, epá, eu com a esquerda não consigo tanto como a direita. Tenho que reforçar tanto. Aliás, tenho que fazer mais vezes este trabalho para equiparar o trabalho de força. Sim, sim. E o trabalho de E previne-se força a lesão. ajuda a reduzir o risco. Sim, pronto, ok. Reduzir o Reduzir risco. o Não é risco. prevenir, é reduzir o risco. Reduzir o risco. Já está, depois isto podemos ir aqui como se diz para um rabbit hole que vamos por aí e não paramos, porque fala-se muito em reforço muscular, em treino de força. E o que é o reforço muscular? É fazemos o leg extension com 10 quilos e fazemos 30 repetições de uma perna, 30 repetições na outra. Isso é quase cardio. Sim. Não, Ok. é um estímulo diferente. As pessoas, ou seja, uma consideração geral, muitas vezes temos a ideia, não, eu vou fazer aqui o treino de força com cargas baixas e muitas repetições, que é para eu não estar cansado. O que é que acontece? É precisamente às vezes o contrário. Porque ao estarmos a fazer muitas repetições com baixa carga, estamos a provocar um cansaço maior a nível muscular e que depois, se calhar, vamos de facto estar mais fatigados quando vamos correr. Ao invés de que, se trabalharmos com cargas mais altas, vamos estar a fazer aqui um trabalho mais neural e no dia seguinte vamos estar mais aptos para correr. Isso é muito Claro. importante, porque há muitos atletas que acham que ir a uma aula de body pump, que é um reforço muscular ou que Sim. irá ajudar, e se calhar não, é como estás a dizer, não é bem assim, não é? Sim, sim. Porque Lá está. acaba por ser mais um treino de cardio do que propriamente de reforço muscular, Sim. que é o que nós queríamos. Um treino também de crossfit também é muito intenso e fatiga muito. Mas também se calhar tem alguma parte. Aí já é um bocadinho diferente, porque aí não estamos propriamente às vezes a falar de cargas baixas É. Pois. e estamos a falar de outro tipo de condicionamento. Por isso é que eu estou a dizer, fala-se muito de reforço muscular, força, mas há várias componentes de força. Sim. Ou seja, O temos número de repetições. temos força máxima, em que fazemos ali 1 ou 2 repetições, ou também temos às vezes a consideração que é a velocidade, com que velocidade é que nós conseguimos mexer uma carga. Ou seja, no CrossFit, depois no CrossFit o que é que acaba por haver também? Ou seja, nós podemos trabalhar a nível de força muscular, mais a nível neural, ou mais também a nível muscular. Podemos fazer um condicionamento específico de determinado grupo muscular ou movimento, que é o que acontece mais no CrossFit, que pode ser muito interessante para a corrida e para o trail running. Temos alguns atletas que fazem com alguma frequência, praticam crossfit e é um complemento à corrida. Ainda há pouco tempo falei com algumas pessoas sobre isso e sim. Sim, E sim. têm bons resultados. Sim, sim, sem Dentro do dúvida. campo da prevenção de lesões, vamos falar então, tenho aqui uma dúvida, que é o treino de força. Aconselhas fazer treino de força antes do treino de corrida ou primeiro treino de corrida e depois treino de força? Aqui num campo não de plano de treino, de carga de treino, mas a nível de prevenção de lesão. Ok, uma excelente pergunta e vou já agora elaborar um bocadinho mais. Ou seja, a nível de periodização, acima de tudo, podemos às vezes pensar de outra forma. Ou seja numa off-season, ou seja, temos ali, não temos agora provas, as suas provas ainda estão muito distantes. Vamos tirar um bocadinho o foco da corrida e vamos nos reforçar, vamos nos tornar mais resilientes. Vamos, se calhar, fazer ali mesmo 2, 3 sessões de treino de força por semana. E aí muitas vezes até temos maior facilidade, que é o ideal, que é separar, ou seja, num dia fazer treino de força, no outro dia correr, por exemplo. Mas vamos por aí, depois já vamos complicar a coisa. E depois, mais durante o nosso treino, ou quando estamos a entrar num treino mais específico para aquela prova, reduzimos o treino de força. Para quê? Primeiro, o objetivo ali vai ser mais realmente tornarmos mais fortes, mais resilientes. Depois, no final, é só manter esses ganhos, porque o foco é a corrida e o foco principal tem que ser sempre o correr, o tornarmos melhores, tornarmos mais rápidos, conseguimos aguentar, mais no caso do trail, maiores distâncias. A corrida tem que ser um complemento e por isso é que essa pergunta é tão importante, porque
o treino de força não pode condicionar de forma negativa a corrida, não é? E por isso é que, ou seja, por isso é que de um modo geral podemos às vezes, lá está, temos o nosso dia-a-dia e temos de tentar aqui conciliar as coisas. Isso, lá está, primeiro a nível pessoal vai ser o fator mais importante a nível de conciliar, ou seja, isto de manhã não me dá jeito de correr, só me dá jeito de ir ali ao ginásio de manhã, vai só ao ginásio de manhã, depois à tarde logo vou correr. Ou então, mas no mundo mais ideal, provavelmente podemos dar ali um bocadinho mais de atenção à corrida, ou seja, de manhã corremos, quando estamos mais frescos, não estamos tão fatigados, vamos correr de manhã e depois à tarde faz ali o reforço muscular. Outro aspecto importante, aliás, que pelo menos dar ali, pelo menos a 3, 4 horas costuma ser o ideal. Ok. Isso, se fosse um bidiário, por exemplo, se fizermos um bidiário, fazemos de manhã, então, por exemplo, a corrida e ao final do dia. Treino de força. Idealmente sim. Depois depende, lá está, de vários níveis, porque se eu estou a correr há pouco tempo e eu só faço 3 ou 4 corridas por semana, então, nos dias em que não corro, vou fazer o treino de força. Agora, se já estamos com os objetivos e já pomos aqui 6 ou 5 corridas, aí já se torna impossível. Então vamos ter realmente de fazer aí uns bidiários. E o treino de força sempre acoplado a um treino de recuperação e não um treino específico, tipo séries. Não é? Um treino... O que ele está a querer dizer é no mesmo dia juntar um treino intervalado com um treino de força. Não é? Há um maior risco de lesão. Depende um bocadinho do treino de força que estamos a fazer. Sim, claro. E depois às vezes vai depender também um bocadinho do atleta. Sim. Porque o treino de força de facto há algumas componentes a nível de estimulação hormonal e muscular que às vezes podem ser, e por isso é que se fala muito às vezes no treino concorrente, porque há o risco de haver algumas interferências. Por isso nesse aspecto, mas depois às vezes vai ser um bocadinho dependendo do atleta. Porquê? Porque há atletas que, imagina, faltam treino de séries. No dia a seguir fazes uma corrida leve e fazes o treino de força. Depois quando vais para outro dia de séries estás cansado. Então há atletas que preferem juntar o treino de força com o treino mais intensivo no mesmo dia, dar um dia mais leve e depois no outro dia tem o outro, mas sentem-se melhores. Ok. Pronto, então só para finalizar, o overtraining há um maior risco de lesão quando há overtraining? Sim, pode haver, sem dúvida. Porque o overtraining, lá está, infelizmente em muitas situações não há sinais prévios, não é? Isso depois podemos abordar no outro dia, claro. De facto, podemos também explorar isso muito mais. Claro. Mas sim, porque o que é o resultado do overtraining? É o excesso de carga. E nesse tipo de lesões, o que é que aconteceu? Excesso de carga. Excesso de carga, pronto, estou a ser muito reducionista, porque não é só questão da carga. Se nós não estamos a recuperar da carga, descanso. Porque se não descansamos, se temos muito stress. No caso das mulheres também, que não abordamos aqui, há a questão hormonal. A questão do ciclo menstrual, de várias coisas, que tudo isso altera. Assim, não abordamos, mas é mais específico, mas é verdade. Mas pronto, é isso. Depois há a questão depois também a nível nutricional. Atualmente tem-se falado muito do RED-S, que é déficit relativo de energia, que pode de facto contribuir para um aumento de lesões, porque estamos a dar aqui um estímulo ao nosso corpo, mas depois não estamos a dar neste caso os nutrientes necessários e as calorias para conseguirmos recuperar. Mas está. Claro. Marília, vamos finalizar aqui o programa. Vamos só perguntar aqui ao Pedro qual é a próxima prova que ele vai fazer-se. Já tem alguma coisa planeada? Próximo fim de semana estou aqui para fazer o Mafra Nature Trail. E tudo isto já em preparação para Lavaredo. Ok. Objetivo do ano, Lavaredo. O principal, como tinha dito, é o Lavaredo, e depois para o final do ano uma maratona. 85 km. 85. Ok. E depois? Depois há de ser uma maratona. Ainda não está decidido. Okay. Lá para outubro, novembro.
Alguma pergunta? Acho que já abordámos aqui os Mais pontos mais tópicos mais importantes, sem dúvida. Pronto. E espero que tenhamos dado aqui aos nossos atletas algumas informações valiosas para os ajudar na preparação, na recuperação de lesões que esperemos que não tenham. Mas se precisarem de alguma coisa, cá estarei para os ajudar. E vamos em Mazé para os trilhos, isso é que importa. Siga embora, é isso. Exatamente. Muito obrigada, Carmona, pela Obrigado, presença. Carmona. Obrigado, eu. E vamos nos vendo por aí. E veremos trilhas. E lá em casa, finalizamos mais um episódio do Tu e o Trilha em Podcast, aqui com o Pedro Carmona, que nos ajudou aqui a entender tipos de lesões, prevenções de lesões, benefícios da massagem desportiva e vocês não esqueçam também de subscrever o canal, ativarem aí também o sininho para receberem as próximas notificações. Podem deixar aí em baixo os comentários relativamente a este episódio e também propor outros temas que vocês queiram que nós trouxéssemos aqui ao Tu e Trilha em Podcast. E também sigam-nos nas redes sociais, que é muito importante o vosso apoio, e ficamos por aqui, Marília, não é? Sim, até uma próxima. Até uma próxima.